Estamos aqui em mais um episódio do Pode Gestar. Eu e a doutora Marina hoje convidamos uma convidada muito especial, doutora Carol Magalhães. Seja muito bem-vinda, Carol, a esse nosso bate-papo, né? Hoje a gente vai conversar bastante. Doutora Carol, ela atua hoje principalmente fazendo sala de parto e acompanhando, né, os bebezinhos até ali a adolescência, Carol. Oi, meninas! Tô muito feliz com o convite de vocês, Amandinha, Marina. Então, eu inicio o acompanhamento das famílias na sala de parto e faço o acompanhamento de puericultura, que é o acompanhamento desde recém-nascido, primeiríssima infância, maiorzinho até os adolescentes. É um vínculo, né? Agora você olha, gente, você acompanha desde o dia que a criança nasce. Antes até, né? Dentro da barriga. Não, falando disso, gente, é porque tem uma coisa que a gente prioriza muito. Vai, Carol, que é o pré-natal pediátrico, né? Então, o que é o pré-natal pediátrico? Eu falo isso para os meus pacientes. Você vai na consulta com a pediatra, ela fala assim, ué, mas meu bebê nem nasceu ainda. Aí eu falo, mas justamente agora, porque o pré-natal pediátrico, eu acho que é você se preparar para a chegada do seu filho, né, Carol? Você faz também essa consulta? Isso, gente. O pré-natal pediátrico, ele é importante para qualquer gestante. De alto risco, baixo risco, do SUS, do privado. Então, eu falo, o pré-natal pediátrico é aquele momento onde os pais vão ter contato com o pediatra que vai acompanhar o seu filho desde a chegada do bebê, pode ser ali na sala de parto ou não, e ao longo aí dos 19 anos, dos primeiros 19 anos de vida daquela criança. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, no pré-natal pediátrico, a gente vai individualizar cada gestante. Levantar fatores de risco que são importantes para a chegada do bebê ali e que podem impactar diretamente ali na sala de parto do nascimento. Então, informação é tudo, gente. Você se preparar para qualquer possível intercorrência, isso faz diferença, né? De não pegá-los ali de surpresa. Então, um bebê que tem mais chance de fazer icterícia, ou um bebê que tem chance de fazer hipoglicemia, ou é um bebezinho que tem chance de nascer prematuro e precisa ir para uma UTI. Então, você se preparar para isso, ter informação, é muito importante. Além do que, por exemplo, teste de triagem, que eles têm muitas dúvidas, né? Os testes de triagens neonatais. Então, teste do pezinho, a gente tem uma graduação de teste de pezinho. Então, você tem o que é disponível no SUS, você tem o que é disponível pelo plano de saúde e você tem outras graduações de particulares. Então, você vai a testes assim super completos, que rastreiam mais de 200, 300 doenças genéticas evitáveis. Claro que você vai pagar por isso. Então, assim, essas informações são abordadas na consulta pré-natal pediátrica. Além do que a gente conversa sobre amamentação, sobre cuidados gerais do bebê, sobre enxoval, sobre a dinâmica familiar. Então, a consulta pré-natal pediátrica é muito importante. Até também eu falo que é importante para ver a empatia. Porque você tem tempo de escolher o pediatra, de saber se você gosta, se é um profissional que você confia. Tem que ter essa afinidade. Tem que ter. Então, eu falo, primeira coisa vai para a consulta pediátrica. Não gostei desse, vou para outro. E depois você escolhe. Então, realmente, ela é muito importante. Carol, e essa consulta pediátrica, pré-natal pediátrico, tem no SUS? Então, seria marcar a consulta com o pediatra. E uma coisa, gente, assim, importante existe um manual que guia o pediatra na consulta pré-natal pediátrica. Então, não é uma coisa assim que eu, doutora Carol, vou fazer minha consulta desse jeito. Outra pessoa vai fazer desse. Não, existe um documento científico que guia a gente, claro, que tem as variações. Então, seria marcar uma consulta com o pediatra no SUS, né? Eu falo assim para você fazer a consulta pré-natal pediátrica. Qual o melhor momento, meninas? Eu sempre falo que é por volta de 30 semanas. Por quê? Se você deixa muito para o finalzinho da gestação, você já está cansada, já está na expectativa, na ansiedade, não tem tempo de organizar coisas que você não organizou e que você só descobriu ali na consulta pré-natal pediátrica. De procurar outro pediatra, se e todo de caso procurar não outra der pessoa. certo. Então, eu falo que 30 semanas é uma horinha boa de você ir para consulta pré-natal pediátrica. E
E ainda porque eu acho que vai antecipar muito também os primeiros cuidados que são realizados com o bebê na sala de parto. Porque imagina. Tem gente que nunca entrou no centro cirúrgico. Exatamente, não sabe nem o que faz. Não sabe. Aí a mulher lá, acabou de parir, né? O bebê acabou de nascer, aí o pediatra vai pegar o bebê pra fazer os cuidados. Aí você fica, tá, e o que é isso que tá fazer fazendo? o quê? E que coleira é esse? Vai levar onde, e que meu injeção filho? é essa? Isso é vacina? O que eu preciso saber? Eu preciso ficar conferindo se estão fazendo ou não. Porque às vezes o pai fica bem preocupado, né? Assim, Sim. Então, eu acredito muito que essa consulta do pré-natal pediátrico é uma forma de antecipação, né, dos primeiros cuidados que vão existir aqui que vai existir naquele momento do parto. E aí, querendo ou não, é como você falou, Carol, informação é poder, né? Sim. Então, quanto mais a paciente, o casal, eles vão ganhando aquelas informações, mais eles vão tendo segurança mesmo para vivenciar aquele momento da sala de parto, né? Assim, informação é a chave mesmo, é poder para você tomar decisão. E a maternidade, paternidade, a partir do momento que você decide que você vai ser pai, ou intencional, ou assim, acidental. Porque tem isso também. Assim, né? Mas assim. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande, né? Na vida daquela criança. Então, assim, você, de fato, é responsável pelos caminhos que aquela criança vai trilhar. Então, você precisa ter informação para tomar as melhores escolhas. Eu falo que pediatria não existe receitinha de bolo que dê certo para todo mundo. Existe aquilo que vai dar certo para aquela família. Então, a função da gente pediatra é o quê? Diminuir riscos da criança dentro das escolhas de cada família. Claro que coisas absurdas não, mas assim, quando tem amor, quando tem carinho, né? Eu falo que quando a gestante se preocupa, a família, de vir para a consulta pré-natal pediátrica, é porque ela tem interesse de fazer o melhor pelo bebê e pela família. Com certeza. Então, quando tem carinho, quando tem amor, eu falo que as coisas fluem muito bem. É o mais importante. O pediatra é só ali um guia, né? Nesse caminho. Vai, Carol, quantas e quantas vezes você tava aqui na sua casa, tranquilo, aí liga a mãe, fala, liga a mãe desesperada, doutora, isso aqui, a gente sabe, né, que a nossa rotina, principalmente assim, nós obstetras, né, vocês pediatras, não tem dia, não tem hora, não tem madrugada, aniversário, Natal, final de semana, a gente sabe, né, que precisa ali dessa disponibilidade, né, porque imagina um filho sentindo alguma coisa diferente, a primeira pessoa que a pessoa pensa é o quê? Meu Deus, pediatra, doutora Carol, meu Deus, exatamente. Gente, o celular de pediatra bomba. Não tem jeito, né? Eu falo assim, eu abro a mensagem, meu celular tem 10 chamadas, 30 mensagens. Mas assim, tudo é uma relação de confiança que você vai construindo com a família e escolhas tanto do profissional quanto da família, né? Então, assim, cada profissional escolhe as suas regrinhas que fazem sentido para você e você está disponível dentro daquilo que você combinou com o paciente, né? Assim... Então, enfim, eu respondo. Às vezes eu não respondo tão de imediato, porque às vezes é isso. Eu tô numa sala de parto, num plantão, né? Tá atendendo outra família. Mas eu me coloco muito no lugar das famílias, assim, porque... você ter o contato de uma pessoa para tirar uma dúvida pontual, não precisar ir na emergência, isso faz muita diferença, né, gente? Demais. A gente que é médica, você divide, Meu você Deus, compartilha com alguma colega, alguma coisa sobre seu filho, alguma coisa sobre você. Voltando um pouquinho para a consulta de pré-natal pediátrico, a paciente, ela já sabe que foi na consulta de pré-natal pediátrico, antes do bebê nascer, então ela já sabe que você vai ser a pediatra que vai acompanhar o filho dela. Então, depois que o bebê vai de alta, a primeira consulta é o quê? Com 7 dias de vida, mais ou menos? Até 7 a 10 dias. Mas eu sempre falo, gente, o momento que elas mais precisam de ajuda é na pojadura, que é a descida do 3 leite. dias então depois. é 3 a 5 dias. Então você imagina assim, né? Teoricamente, ela agendou uma consulta lá com um pediatra depois de 3 dias, com uma semana de vida. Só que no dia que o bebê nasce, até 7, 10 dias de vida, muita águas vão rolar. Muita Então, coisa. você ter o contato de um pediatra para tirar uma dúvida, né? Uma orientação, enfim. E isso evita muitas vezes a ida a uma emergência. Com certeza. Né? Então, você criar esse vínculo com o pediatra antes mesmo do E seu evita bebê o nascer. desespero da mãe também. Gente, o pós-parto imediato é um momento de fragilidade. Muito. Né? Pra todo Fragilidade mundo, para né? todo mundo. Todo mundo. Então, se você está numa fase ali bem difícil, de amamentação, com a mama engurgitada, o peito machucou, feriu, e você vai para um profissional que você ainda não tem vínculo, a tendência é você ficar com a primeira pessoa que te recebe porque você está desesperada. Então, você não tem tempo nem de avaliar, tipo assim, não gostei De muito. afinar a sua escolha, né? Afinar mesmo, né?
Então, essa escolha tem que ser feita antes, né? Com certeza. E pra gente profissional que tá ali na assistência, a gente tem que gostar, né? A gente tem que amar. E assim, cara, você sempre quis ser pediatra? Sempre, gente. Sério? Você entrou na faculdade de medicina querendo pediatria? Eu não entrei querendo pediatria, eu entrei querendo cardiologia. Enfim, na hora que eu passei por cardio, eu vi que eu não queria. Deus me livre. Tinha muita contas, muita matemática, muita física. Eu falei, não. Sempre teve essa identificação, então, com a pediatria, né? Aí, assim, na residência eu só tentei pediatria em vários lugares. A minha única escolha foi pediatria. E assim, gente, eu nunca dei um plantão de clínica. Sério? Nenhum. Sempre Eu nunca foi bem, atendi, assim. sempre foi bem direcionado. Entrei direto, nunca dei um plantão de clínica na minha vida. Eu brinco assim, se um adulto me fala, acho que eu infarto junto. Você passa de pirona, a única coisa. Ô, gente, mas você sabe que por curiosidade, eu entrei na faculdade de medicina querendo pediatria. Sério? Foi, aham. E eu fui presidente eu não de sabia. liga acadêmica de pediatria. Olha. Porque eu publiquei artigo em pediatria, fui pro Congresso Brasileiro, De foi em pediatria. Salvador Olha. o ano que eu tava. Sério, eu queria... E tanto é que a hora que eu decidi por GO e fui com o meu currículo lindo lá, na FAMERP... Aí você tá no lugar errado, sabe? Exatamente. Foi Tudo isso que de pediatria. ela fez assim, ela começou a folhear e falar, mas você foi presidente da Liga de Pediatria? Eu, sim. Mas você publicou artigo na revista de pediatria? Eu, publiquei. Aí ela fez, o que você tá fazendo aqui na GO? Aí eu fiz, pois é, então. Mudança de rota, né? A hora que eu dei o primeiro plantão de GO, eu nunca mais larguei. Porque aí o grande problema da pediatria foi... eu não suportava ver criança doente. Era uma coisa que me pegava muito, sabe? Tipo, porque eu entrei querendo pediatria, porque eu amo criança, cuidei de primos meus, tudo. E eu me dava muito bem com essa coisa do cuidar e tal. Sim. Falei, quero ser pediatria. Ah, a carinha da pediatra. Ela tem carinha de pediatra. Não aguentava ver uma criança chorar. Não conseguia ver uma criança doente. Uma- Eu chegava em casa e adoecia junto. Eu escuto às vezes isso. E aí, assim, pra mim, na minha cabeça, a viradinha de chave é assim... eu prefiro eu fazer do que deixar alguém que não sabe lidar com criança fazer. Entendeu? Ai, que ótimo que existem Caróis no mundo. Então, assim, tipo, olha, às vezes a criança tá com um corte lá, e aí eu fico de olho aqui, né? No cirurgião, como é que ele vai fazer e tal, tipo assim. Peraí, pera, Ô, deixa, Carol, ai- deixa eu organizar a criança, deixa eu acolher, Carol, deixa eu que fazer delícia, que Agora, delícia. a um remedinho pra dor, deixa eu ajudar aqui, porque... Agora, a pergunta que não quer calar. Você é pediatra dos seus filhos? Já é, né? Vai. Exato, eu ia te perguntar Gente, isso. Porque assim, a gente meio que dá uma patinada, né? Quando é os nossos. assim, hoje eu sou, Hoje que eles estão grandinhos. né, assim... Mas nesse primeiro aninho de vida, eu levava eles na pediatra, assim, porque realmente mãe, a gente não consegue ter discernimento. Não. Assim, principalmente no começo. Então, assim, no começo eu levei os meninos na doutora Nádia. Então, assim, eu sou eternamente grata a ela, porque me ajudou muito no começo, Nossa, assim. imagina você ser mãe, pediatra, né, do seu, Não dos seus dá, filhos, não já dá. Você precisa de um olhar Dividir de essa fora. re- Um dividir olhar. essa Esse que é o negócio, É. é o olhar de fora. Porque ali tá É. imerso com tanto É. sentimento, tanta coisa E, envolvida, né? eu já levei, assim, gente, amigos, né? Enfim, já levei, por exemplo, o Lourenço, 11 horas da noite, na casa de uma amiga da Thaís, para examiná-lo, porque eu não estava conseguindo avaliar a hidratação dele, assim. Eu acho que ele estava com síndrome mão-pé-boca. E aí, vomitando, com febre, molinho, sem querer comer. Aí eu falava, meu Deus do céu, será que ele tá hidratado? Será que ele não tá? Será que eu preciso levar na emergência? Aí, resumindo, no desespero, eu levei ele na casa dela 11 horas da noite. Porque tá pra você examinar pra mim. É uma coisa tão básica que eu não e que a consigo. gente perde, né? Como se A fosse gente uma não nuvem, consegue. assim, a gente não Tanto é consegue. quando eu engravidei, todo mundo falava assim, nossa, você que vai fazer seu pré-natal. Eu falei, querida, não dá. Não. Eu vou pedir os meus exames, não dá, né? Temos a prova, a doutora Marina engravidou, ela não fez o pré-natal dela, né? Ela veio pra mim. Eu fui pra ela. Não foi um pré-natal tão completo assim, confesso. Não, vou falar. Sabe como eram as consultas dela? Era assim, a gente tava numa assistência, viu, Carol? A gente tava lá na sala de parto, ela, ei, olha aqui meus exames que saíram. Eu, Marina, você já fez a curva glicêmica? Nossa, vou mandar a solicitação pra você. Tá? Ô, Marina, você fez o que foi tal? Ah, tem que agendar, vamos agendar. As nossas consultas, acho que foi umas 2, 3 vezes no consultório, o resto foi tudo na sala de parto. E quem fez seu ultrassom? Você? Eu não vou Confessa, mentir, eu não vou mentir, porque eu não posso, porque eu fiz meus ultrassons, inclusive
Os transvaginais, não sei como, mas eu consegui. Eu conseguia fazer isso. O desespero era tanto. A curiosidade, né? Eu O queria sonografista aqui. Então eu dei uma olhadinha na neném hoje. Meu Deus, Marina, se aquieta. Ela ficava aqui olhando a criança. Ah, gente, o pré-natal ultrassonográfico, pelo menos, estava completo. Gente, mas isso é muito engraçado, né? Mas realmente, dividir essa responsabilidade é interessante, né? Nossa Senhora. E até quando a gente fala no olhar para a paciente, né? A paciente ter o apoio de uma equipe multidisciplinar. Tem muita gente que pergunta assim para mim: nossa, doutora Amanda, quem eu tenho que levar para o meu parto? Né? Quais são os profissionais que precisam estar ali naquela assistência, seja parto normal, seja cesariana? E aí quando eu começo, né, a passar tudo, eu falo: então tá bom, você vai fazer tudo isso? Eu falei: não, né? Por quê? Porque seu filho vai nascer, eu ainda vou continuar os cuidados com você. Mas você precisa de um pediatra para avaliar seu bebê, né? E fazer todos os primeiros cuidados. Então, assim, esse vínculo, né, de paciente, obstetra, pediatra, isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso agrega muito, de forma muito positiva e assertiva, principalmente quando o pediatra que está naquela assistência tem o vínculo com o obstetra, né? Sim, então, a gente porque fala é uma relação a de mesma confiança, língua, né? Assim, fala a mesma língua, são pessoas que pensam ali, né? Parecido, que tem os mesmos valores, tem o mesmo, assim, que faz sentido as coisinhas. Exatamente. Mas, gente, a gente é uma extensão do cuidar de vocês. Então, assim, vocês iniciam o acompanhamento daquela família, então são 9 meses de acompanhamento da gestante, da família. Então, a gente é um bracinho ali que vai continuar esse trabalho que vocês fizeram ao longo de 9 meses. Então, assim, é muita responsabilidade a gente assumir essa família. Então, a gente faz, né, com carinho, porque... E realmente, Carol, é uma extensão, né? Eu lembro que quando Maria Carolina nasceu, que eu fui lá em São Paulo, né? Eu levei ela na consulta com a pediatra e realmente eu via que era uma extensão, porque no meu pré-natal, a obstetra que estava me acompanhando, aí ela fez a suplementação adequada, né? Viu se não tinha nenhuma deficiência de ferro, nem nada, porque isso poderia interferir nos 1000 dias lá, né? Fala um pouquinho, assim, da importância dos 1000 dias da criança. Assim, a criança, gente, ela está em desenvolvimento acelerado, principalmente nesses primeiros 2 anos de vida. Então, o cérebro da criança, ao longo desses primeiros 2 anos, ele está formando novas conexões, ele está se desenvolvendo em tamanho, em neurônios. Então, eu falo que a gente aposta todas as fichas nessa fase, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de afeto. É a primeira infância que a gente chama. E não, até os 2 aninhos. Essa primeiríssima infância vai até uns 4, 5 aninhos ali que a gente conta. Mas esse que são os lactentes, que são até 2 anos de vida. Sim. Então, até 2 anos, o cérebro está em desenvolvimento. A criança, ela tem uma... Por exemplo, gente, os primeiros 3 meses de vida, a criança ganha 1 quilo por mês e cresce 4 centímetros em média. Um bebê que nasceu com 3 quilos, você ganhar 3 quilos nos 3 primeiros meses, você dobra de tamanho. Então, quando que um adulto faz isso, né? Então, essa velocidade de crescimento é muito acelerada nesses primeiros 2 aninhos. Então, são conexões, são relações interpessoais, carinho, afeto, estímulo, o neurodesenvolvimento, cheiro, olfato, paladar, visão, audição. Então, alimentação. Por isso que a gente fala tanto que tudo que você faz ao longo desses primeiros 2 aninhos, isso vai ficar ali marcado e registrado, né, naquela criança. Então, a hora da gente apostar, a hora da gente correr atrás, às vezes, de uma terapia, uma criança que tem um atraso, eles conseguem responder muito mais rápido, gente, do que, às vezes, uma criança maior do que um adulto. Por quê? Eles estão naquela fasinha de desenvolvimento. O cérebro da criança, ele ainda continua se desenvolvendo. Então, até 25 anos, gente. Assim, até adolescente, adulto jovem. Mas a velocidade é muito intensa nesses primeiros 2 aninhos de vida. E é por isso que as consultas de puericultura acontecem de forma mensal, isso, né? Nesse começo é mensal. E até porque se você identifica que existe alguma coisa passiva, assim, de um acompanhamento diferente, de um outro profissional para entrar ali, né? Eu vejo muito o trabalho dos osteopatas, né? Eu acho que agrega bastante também. Então, o pediatra que está ali à frente, eu acredito que vocês são aquele pontapé que vai indicar, existe necessidade disso. Existe necessidade daquilo. O pediatra é o clínico geral, né? Assim, do adulto. E, na verdade, a pediatria ela é preventiva. A gente atua na pediatria de maneira preventiva e não tratando doença.
A gente quer evitar o atraso, a gente quer melhorar a alimentação, a gente quer melhorar o sono, a gente quer saber como que é o desempenho escolar daquela criança. Então, como que é o contexto familiar. Então, isso vai impactar, gente, a responsabilidade é muito grande, porque você impacta no adulto que aquela criança vai ser. Na relação de trabalho, na relação social, num relacionamento, né, marido e mulher, com os filhos. Então, a responsabilidade é atuar naquele... A hora de resolver é agora, o né? adulto que aquela criança vai ser. Nos primeiros anos. Então, a medicina, a pediatria, ela é preventiva. Né? Por que a consulta de puericultura não deve ser feita assim, só quando a criança está doente? Porque o foco é tratar a doença. Essa parte de sono, rotina, alimentação, prevenção de acidentes, vacinas, você precisa de tempo para orientar. Você falou de vacina agora? Você falou de vacina? A gente já ia falar Vamos disso. falar de vacina. Deixa eu te fazer uma pergunta. A vacina da bronquiolite, que previne, né, contra o vírus sincicial respiratório, que é um dos principais causadores da bronquiolite e das pneumonias virais. Então, nós como obstetras, né, a gente acaba indicando para a grávida, Sim. né, essa vacina ali mais por volta das 32 semanas, Isso. né, para produção ali de anticorpos para passar pro bebê. Só que aí a gente vê que agora tem a vacina pros bebês. Para os bebês. E Isso. essa vacina faz independente da mãe ter feito? Explica um pouquinho pra gente. A gente ainda tem algumas divergências, assim, sobre isso. Então, quando a gestante faz... Primeira coisa, gente, bronquiolite, né? A bronquiolite é causada por alguns vírus, não só o vírus sincicial respiratório. Porque a vacina da bronquiolite, ela não é uma vacina, ela é um anticorpo monoclonal. Ou seja, você já dá a defesa para o organismo para resposta imunológica ali contra aquele vírus. Perfeito. A vírus sincicial respiratório, ele representa 80% dos casos de bronquiolite. Existem outros 20% que são causados por outros vírus. Metapneumovírus, rinovírus. E o soro só Então, pega o vírus. ele é específico, o anticorpo ele é para o vírus sincicial respiratório. Então, quando você toma ele na gestação, ele tem uma ação, um tempo de ação, em torno de 6 meses, que eles falam, mas pode estender um pouquinho mais. Tá. E aí, é contra o vírus sincicial respiratório. Então, o ideal é que você faça mais próximo de 32 semanas mesmo, para que você ganhe um pouquinho mais o tempo. Perfeito. E o bebê, ele tem que ter nascido 14 dias após a vacinação da mãe. Então, se você fez a vacina da bronquiolite e entrou em trabalho de parto, seu bebê nasceu com uma próxima semana, né? você não tem a proteção que é esperada. Garantida, né? A vacina do bebê, que é o anticorpo, né? Ela é feita ali a partir... O bebê que não recebeu, a mãe não recebeu a vacina da bronquiolite, esse bebê ele pode fazer, já ali no início. O bebê que a mãe recebeu a vacina da bronquiolite, aí tem uma divergência. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Imunologia, a mãe que recebeu a vacina da bronquiolite em tempo hábil, esse bebê, se ele não tem fator de risco, ele pode ser vacinado ali só a partir de 1 ano. E não com 6 meses. Tá. Se você segue a orientação do laboratório, ele fala que com 6 meses, esse lactente já pode fazer a vacina da bronquiolite. Então, assim, essa conversa é feita individualmente com cada família, essa decisão, porque não é 100% contra a bronquiolite, a proteção, é um investimento alto. Então, não tem no SUS. Então, entrou agora no calendário. Mas o assim, bebê também? Antes a gente tinha no SUS, gente, a gente tem no SUS o palivizumab, que também é um anticorpo monoclonal, que já é feito para prematuros extremos, cardiopatas, broncoesplásicos, só que são 5 doses ali no pico, nos meses de pico. Isso já é feito há muito tempo. Então, assim, foi uma revolução essa vacina nova, esse anticorpo novo, porque é uma única dose. Enquanto eram feitas aí, feitas 5 doses, uma por mês, então você diminui o custo, inclusive, para o Estado. Mas essa de 5 doses também você precisa ter uma indicação. Você tem um formulário muito bem certinho, que só é liberado se você preencher. Se for prematuro extremo, cardiopata, broncoesplásico. Nem se você quiser pagar por ela, você consegue. Não consegue. E agora essa do vírus sincicial respiratório? Aí essa do vírus sincicial respiratório aconteceu de que se você quiser pagar, você tem o direito. Você consegue. Mas pelo SUS continua sendo a mesma coisa. Precisa preencher os critérios para você receber pelo SUS. Então, assim, a nossa ideia, acho que vai acabar sendo disponível depois lá um pouquinho mais para frente. Eu acho que a tendência é essa, porque realmente tem um impacto grande.
Sim. nos lactentes, né? Interessante. É. Ô, Carol, e fala mais assim pra gente. Na sua prática clínica ali, de dia a dia de consultório, o que é que você acha, assim, que é uma das principais demandas das pacientes em relação aos bebês? Insegurança, falta de autonomia, gente. Eu converso isso muito com os pais, assim, para estimular a autonomia deles, de decisões. Então, assim, claro, gente, no começo elas vão precisar de mais ajuda. Sim. Precisa de um direcionamento, precisa ensinar, precisa, tipo, explicar o que a gente espera de um bebê, de cada faixa etária. Faz essa parte da puericultura, da orientação. Mas hoje em dia, eu percebo que as pessoas, elas têm muita dificuldade de tomar decisões. E aí, esse boom de informação em ChatGPT, Google, Instagram, vídeo. Da pessoa. As pessoas que não são da área, elas não sabem administrar as informações. Mas mesmo quem é da área, tá? Então. O meu marido mesmo é a prova disso. Quando eu falo pra você direto em consulta, porque a Carol é pediatra dos meus filhos, né? E o Nicolas lê tudo, assim, tudo que é artigo e tal. E às vezes eu até falo pra ele, tem que dar uma filtrada, porque é tanta informação e às vezes você não sabe. Solta. E assim, uma fala uma coisa, a outra fala completamente diferente. Gente, ChatGPT erra. A Google erra. Não é assim. Às vezes, se você não souber perguntar. Eu falo que a ChatGPT é minha amiga. Tudo que eu preciso eu mando pra ela, mas não na parte de medicina. Tipo, crie não sei o que pra mim. Ela cria. Mas se você não souber perguntar, se você não souber explicar ali, pode te dar um direcionamento errado. Ou pode te deixar desesperada. Também. Então, você acha que a insegurança, essa falta assim, excesso de tomada informação decisão. em rede social, em mídias mesmo, assim, é boom de informações, e aí você fica perdida. Então, assim, se você escolher um profissional, gente, que você confia, que tem responsabilidade, que tem reciclagem, que estuda e que você confia, eu falo, vai ser a melhor pessoa para te guiar. Né? Escute escutar, essa pessoa. Porque você vai acabar tomando. A avó fala de um jeito, a tia fala de outro, a amiga GPT fala de outro, É. chat GPT fala de outro. Não significa que um tá certo ou errado. Mas tem que ver o que vai dar certo ali para sua família. Ô, Carol, e mudou muito, né, a parte da pediatria nessa era digital. Muita coisa mudou, né? Porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais procuram. Nessa Não, parte. e assim, eu tenho certeza que muitas vezes a família já vai lá no teu consultório assim. Já com diagnóstico. Não, meu filho tem isso aqui, tá? Aí você fala, calma, o que ele tá sentindo? Calma, vai contar. Não, mas é isso aqui, tem que tomar esse remédio aqui que eu vi, né? E já fazem, né? Antes de ir, né? Eu já comecei a usar isso. Acontece bastante. Muito, assim. Esse excesso de informação atrapalha às vezes, assim. E também, gente, os pais hoje estão muito ligados com esse mundo digital, as crianças precocemente estão aí bombardeadas com telas, né? Então, é uma luta aí ferrenha, porque a gente sabe que as telas têm um efeito muito danoso para a criança. Então, do ponto de vista, assim, de estudo, crianças que ficam tempos prolongados em tela têm, tipo assim, atrofia cerebral, assim, em regiões. Então, assim, isso tem estudo mostrando que você tem um impacto mesmo, você tem atrofia de determinadas regiões do cérebro, que depois vão interferir em relacionamento de trabalho. E as pessoas hoje, não, né, estão muito mergulhadas nisso, inclusive os pais. Home office, os pais que trabalham em home office já têm ali desde cedo, né? Ficar na frente do computador, resolvendo coisas, a gente o tempo inteiro no celular, esse mundo que a gente está conectado o tempo inteiro. No celular, o tempo todo. E a criança, ela se espelha, ela aprende por imitação. Então, se você é uma pessoa que está o tempo inteiro ali, a criança vai aprender e vai achar que isso é normal e vai buscar isso também. Então, a gente precisa Carol, mas é uma linha muito tênue, na verdade, né? Porque se você pensar, as crianças estão nascendo hoje em dia numa era muito tecnológica, em que tudo é muito fácil, de fácil acesso, né? Então, assim, até que ponto a gente... Claro, eu acho que tudo equilíbrio é a resposta, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, mas até que ponto a gente proibir, sabe, que a criança tenha acesso a tudo isso, porque afinal de contas a vida dela toda daqui pra frente só vai piorar, eu acho, na verdade, né? O acesso dele. A gente puder, mas o quanto a gente puder atrasar. Assim, de 0 a 2 anos, gente, é zero tela. E depois, a partir dali, você vai liberando pequenas coisas e a gente precisa fiscalizar conteúdo.
Precisa fiscalizar conteúdo, precisa a criança aprende as coisas vivendo na vida real. Então, é ilusão você achar que seu filho vai ser mais inteligente porque ele assiste televisão e ele aprendeu a contar de 0 a 10. Isso é ilusão, a criança está limitando. Eu brinco que é um liquidificador funcionando vazio, que está hiperestimulado sem conteúdo. Então, a criança só aprende as coisas vivendo na prática, caindo, ralando o joelho, disputando um objeto com um amigo, sabe? Tendo um atrito com outro coleguinha, ou tendo uma afinidade, construindo relações interpessoais, que isso você não consegue na tela. Então, assim, a gente não pode se justificar em falta de, tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso ter tempo, vou deixar aqui na tela. Acaba sendo uma justificativa meio confortável pra gente, sabe? Então, a gente também tem que ter a consciência, pronto. Do mal que a gente tá fazendo. Isso. Ó, eu vou deixar aqui... Difícil, eu vou deixar aqui 30 minutos, porque realmente isso daqui é essencial, eu preciso resolver isso daqui. Mas você não deve deixar longos períodos, você tem que fazer corte, você tem que filtrar conteúdo, você tem que diminuir o acesso online. Por quê? Isso aí é a era da dopamina, né? Dopamina, saúde mental, doença mental no futuro, dependência... Né? E eu vejo como mãe de uma criança de 7 anos, que é uma fase terrível para isso, né? Como é difícil essa coisa de você ter esse controle dentro de casa, mas ele ter contato com crianças que talvez não tenham. E aí ele traz de fora, né? Muito conteúdo do qual ele o que assusta hoje é quem não mexe, né? Assim, se você não mexe no celular, se você um absurdo, não tem acesso, né? parece que você é Mas a própria criança acha um absurdo. Por exemplo, meu filho de 7 anos acha um absurdo ele não ter celular. Eu digo, mas meu Porque filho... os amiguinhos têm, né? Sim, exatamente, entendeu? Só que imagina uma Porque criança de ele já 7 tem anos com celular, com acesso. Já tem criança que Mas ele o sabe que deveria tem. ser normal é o que não tem. Né? Assim, essa reflexão é importante nas consultas, inclusive de pediatria, e quanto maiorzinho, mais. Porque, ok, é uma decisão do pai e da mãe de dar o celular, de deixar o acesso livre, mas você tem que saber o porquê que não pode. Não é simplesmente, de 0 a 2 anos é proibido. A partir de 2 anos ali, você pode liberar meia hora uma. Não, não é. Você tem que saber o que você causa de efeito, né? Dependências, problemas de saúde mental, eu falo depressão, ansiedade... bullying digital, né? O cyberbullying. Satisfação rápida, isso. né? E aí Igual as droga. coisas. Isso. E aí coisas simples da vida não tem sentido, não tem valor, é descartável. Então precisa criar essas conexões. Eu vejo que as crianças hoje em dia têm muita dificuldade do tédio. Que coisa engraçada isso, né? Nossa, isso é muito interessante, tá? Porque na nossa idade ainda, eu acho assim, às vezes a gente tá tão cansada, tudo que a gente quer é um silêncio e ficar em casa. É um tédio, né? tudo que a gente quer é um tudo que a gente tédio. quer é um tédio. E assim, eles acham ficar com tédio. Tédio é importante. É importante. Porque o tédio, eu falo durante o isso, tédio, você tem possibilidade de criar. Então, o tédio criatividade. estimula a criatividade. Sim. Criatividade, brincar com uma tampa de panela. Criatividade, pegar uma caixa e falar que ela é um carrinho. Carol. Então, isso é o subjetivo, E aí né? a gente vê tanto, assim, as agendas, né, de compromissos da criança, crianças. assim, não, segunda tem isso, aí terça tem isso, inglês, balé, natação, Acabou judô, o tempo de né? brincar. E assim, tá, que horas a criança vai ficar em casa pra, né, Pra brincar, pra fazer nada? Pra fazer E nada. aí não tem, existe importância nisso, né? Isso. A gente não pode também ocupar. A criança precisa ter tempo de descanso, precisa ter sono de qualidade, precisa gastar energia, precisa também. E precisa ter tempo de conexão com os pais. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou colocar porque eu não quero deixar em casa vendo TV. Mas você também não tira 30 minutos do dia para ter um momento de conexão com seu filho. Deixar o Que celular de lado. Ler um livro, sentar, ficar conversando, dar um cheirinho, né, carinho. Não necessariamente ficar sentado jogando um joguinho. Mas criar um momento que você ali, olho no olho, né? E permitir que a criança fale alguma coisa, né? E também perguntar e falar os valores da família, da sua família, o que é importante para sua família. E eu acho que isso é muito também de
se permitir viver isso, sabe? Porque antigamente eu escutava do meu marido mesmo. Eu não gosto de brincar. Eu não tenho paciência. Sim. Tudo bem. Aí ele começou de outras formas. Ele começou lendo pro Joaquim. Ou ficando junto só. Ou consertando alguma coisa. Qualquer coisa. Hoje em dia, ele ama brincar. Ele chega, ele põe o menino ele brinca com a Celina, ele faz isso, ele faz... Ele já criou o hábito de brincar com as crianças. E era uma coisa que antigamente ele falava pra mim, eu não gosto. Eu não tenho isso, assim, de sentar e brincar. Mas não eu precisa, acho que você... não precisa sentar e brincar. Sim, mas brincar o fato de jogar você jogo, se né? permitir a fazer isso, talvez você encontre alguma coisa que você adora fazer com seu filho. Isso é muito importante, gente. Assim, a gente tem que parar, refletir, conversar, porque às vezes a gente vive tanto no automático que você não para e pensa nessas coisinhas. Então, organizar a agenda da gente em primeiro lugar, né? E nessa agenda a gente colocar o nosso tempinho ali com nossos filhos, de qualidade, aquilo ali como uma coisa inegociável, né? Gente, criar filho não é fácil. E desde a gestação, a pessoa vê que é assim, pronto, você engravidou, meu amor. Acabou. A partir dali, né, já veio do futuro, tá? Você que ainda não tá grávida, eu já veio do futuro lhe dizer que é um momento assim que, pronto, a partir dali é de entrega, é de doação, Tudo é de muda, você... a sua prioridade muda, tudo muda. E assim, gente, esses dias eu tava lendo umas coisas. Enfim, cada um com a sua religião, mas assim, eu sou católica, eu sei que Nós vocês também. também. Enfim, mas eu tava lendo fazendo um curso do Padre Paulo Ricardo. Ai, eu... E aí ele fala das 5 pilares da vida. E aí o primeiro é oração. Então, assim, independentemente da religião, a gente precisa ter uma fontezinha de amor, ali onde você se fortalece. Segundo é você cuidar de você. E aí ele falou uma coisa que para mim marcou muito, que foi: como você quer que o seu filho tenha você ao longo de vários anos se você não cuida de você? Se você não cuida do seu sono, se você não faz atividade física. Aí ele fala bem duro: você quer que seus filhos sejam órfãos? Porque se você não está cuidando de você, você não... Né? Até aquela frase assim, ninguém, né? você não morreria cuida. pelos seus filhos? Sim, com certeza. Mas você viveria por eles? Então, assim, a gente tem que se cuidar para que a gente consiga realmente proporcionar para eles o melhor da gente, né? Isso inclui também cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante. Sono, alimentação, né? Atividade física, primeiro. Então, você tem que cuidar de você. Terceiro, sim, o relacionamento. Então, se você tem um marido, você cuidar desse relacionamento, né? Porque antes dos filhos veio o casal, né? Assim, claro que tem famílias que... Eu falo assim, não importa, gente, sexo, religião, mas eu falo assim, você cuidar de quem ali é seu parceiro. Exato. Né? Cuidar dos filhos e também ter a parcela do trabalho. Então, a gente precisa cuidar desses 5 pilares da vida e eu achei fantástico isso. Então, tem que conseguir equilibrar todos eles. Eu Equilibrar acho que o difícil da vida... mãe. E assim, gente, a mãe, né? A gente, assim, é o instinto materno. Então, a gente foca muito no filho, assim, principalmente nesse começo. E a gente esquece da gente, a gente esquece do nosso parceiro, a gente esquece de cuidar, de fazer atividade física. E a gente precisa estar bem, né? E até se blindar um pouco do que a gente escuta, né? Da opinião dos outros. Porque basta, né? A mulher virou mãe e aí já vem uma enxurrada, assim, de não. Palpites. Na minha época, no meu julgamentos. no meu tempo eu fazia assim, no meu tempo eu fazia desse jeito. Então, assim, até às vezes essa pressão externa em cima da mulher faz ela ficar meio perdida, assim. Qual é a forma que educa? É assim, porque eu vi um negócio muito engraçado no Instagram, que era assim... meu Deus, tá muito difícil criar os filhos hoje, porque aí um vídeo de uma mulher falando na internet, tem que fazer isso. Aí a outra, não, tem que fazer aquilo. Eles falam, meu Deus, tá muito difícil, né? Ô, Carol, e como é que você lida com sogras e mães que vão no consultório junto e aí, porque às vezes elas falam totalmente o contrário do que você tá falando, né? Não, mas assim, eu gosto que vá todo mundo, sabe? Mas eu também sou dessa. Entra todo mundo na consulta. Então, assim, vieram 5 pessoas pra consulta. Eu convido todo mundo pra entrar, senta todo mundo.
E aí, claro, a gente fala com jeitinho, mas você aprende a fazer algumas leituras, né? Tipo assim, gente, tem mãe que ajuda muito, mãe e vó que ajuda muito, mas tem mãe e vó que atrapalha, né? Tem marido que ajuda muito. Então, assim, é muito variável. Tem, às vezes, funcionário que atrapalha ou que ajuda demais. Então, você vai aprendendo a fazer aquela leiturinha ali e vai explicando, né? Então, quando vem o pessoal, assim, que já... eu já tenho vários netos. Eu já fiz assim, assim, assado. Com jeitinho, a gente vai falando. Ó, a pediatria, gente, ela evolui. A pediatria de 20 anos atrás não é a pediatria de hoje. Diferente. A pediatria de quando eu terminei minha residência não é a de hoje. Então, o pediatra precisa reciclar. Então... E as coisas são orientadas com base em estudos científicos, né? Ou atualizações. Antigamente, eu sempre brinco, antigamente a introdução alimentar teve uma época lá da Revolução Industrial que era com 4 meses. E aí, a mortalidade infantil foi lá para cima, aí voltou a fazer a introdução alimentar com 6 meses. Então, assim, tem problema dar comida pro meu filho com 4 meses? Eu falo, do ponto de vista de estudo... né? E de imunidade. No meu tempo, eu fazia e ninguém morreu. Né? Tomava chá e fazia isso. Muito. A minha mãe falou, eu dava chá pra você desde quando você praticamente saiu da maternidade. Pois é. Então, assim, é a escolha de cada um, né? A gente orienta, mas aquela avó pode ser que dê? Pode. Mas eu já vi muita coisa assim... Muita coisa maluca, gente. Uma das coisas pra mim, por exemplo, umbigo, coto umbilical do bebê. Todo mundo tem muito medo do umbigo. Coisa também disso. Eu já vi gente que colocou teia de aranha no umbigo. Eu ia falar isso. Teia de aranha no umbigo. Mentira, não vi. Teia de aranha. Aí eu fico assim, no seu machucado você bota também? Por quê? Teia de existe um sentido por trás disso? Você já ouviu? Não, e moeda? Moeda, faixa. Pra deixar o umbigo pra dentro. Gente, para. Gente, isso é muito frequente. Eu já ouvi. Gente, ainda todo existe? bebê tem hérnia umbilical, gente. A hérnia umbilicalzinha ali só vai fechar com 2 anos. O bebê tava conectado no cordão umbilical. Então, vai fechando aos pouquinhos. Então, não vai ser a moeda nem a faixa que vai fazer um umbiguinho ficar pra dentro. Nossa. Mas, assim, teia de aranha, cinza... que eles colocam. Gente, é uma ferida. É uma ferida, gente. Chocada. É uma ferida. A pessoa tem que cuidar, manter limpa e seca. Não, e tem assim as coisas que os avós trazem, né? Tá com soluço, bota a linha. Uma linhazinha. Melhorou. Tá vendo? Foi porque botou... Não, Ô, já gente, vi mas deve algodão. ser É um algodãozinho, mas deve ser um placebo, porque eu usava no meu Então, mal não vai fazer. Deixa eu botar aqui pra ver uma linha aqui, uma ó. Enfim. É uma superstição. O pintinho piar na boca pra criança falar. Esse minha sogra disse que piou na boca da minha cunhada, mas não foi bom, porque a minha cunhada fala muito. Tomar água na casca do ovo pra falar. Água de janeiro. Água de janeiro. Gente do céu. Meu Deus do céu, e essas daí são Aí tem umas coisas que acontecem, a pessoa fala, tá vendo? Foi porque fez aquilo que eu falei. Eu acho que introdução alimentar é uma das coisas que mais dá isso, né? Gente, introdução alimentar, assim, eu acho que as famílias ficam na expectativa. Então, assim, elas ficam na expectativa de fazer um enxoval da introdução alimentar. Ficam na expectativa de dar a introdução alimentar é um grande evento. É um evento. Mas é muito gostoso, assim, eu gosto muito dessa consulta, assim, porque tá todo mundo muito feliz, muito atento. Aí nessa consulta eu sempre falo, traz quem vai te ajudar a preparar a comida, traz a babá, traz a cozinheira, traz a avó que vai ficar. Todo mundo tem que participar da consulta de introdução alimentar, que ela é bem teórica, eu já aviso. Mas as avós ainda hoje, eu acho. Gente, e BLW, não vai, BLW, né? Que aí a criança aqui comendo, meu Deus do céu, eu mandava as fotos da minha avó, meu Deus, a criança vai se engasgar com isso, tem que cortar, tem que dar tudo muito machucadinho. Tem, então, assim, tem várias as divergências. linhas, tem várias linhas, E assim, não existe certo certo e errado, né? Assim, aquela família vai ser a disponibilidade dela. Sim. E o interesse dela, então ela vai ter que estudar para fazer. Você tem que estudar para começar a introdução alimentar. Você tem que ler sobre, né? Então, não é tão simples assim. Né? Você falando da Celina
Ela só queria comer com a mão, né? A Celine é um horror, assim. com a mãozinha, com o pezinho, mas hoje com a em dia as malinha. pessoas estão a filha acostumadas. da Marina vai fazer um aninho agora. Coisa Gente, mais agora linda, as pessoas parece estão um mais boneco. acostumadas, assim, né? Porque realmente, você falou isso pra mim em consulta, olha, a criança escolhe o jeito que ela vai querer comer, né? Independente de como você vai fazer, ela me orientou direitinho como fazer tanto BLW quanto a comida que a gente dá em colher. Convencional, mas a criança, participativo. a criança vai escolher, e a Celine escolheu. Mas a Celine escolheu o jeito mais bagunceiro de comer do mundo. Ela põe até o pé em cima da mesa, ela come com o pé. Não, assim, é uma coisa bonitinho, mas é muito gostoso. Mas agora todo mundo acostumou e acha lindo, porque ela, assim, ela tem uma independência. Autonomia, né? É legal. Gente, Absurda. comer. Ela ama, e ela já tem suas preferências, sabe? Ela já tem. Tipo assim, tem umas frutinhas que não adianta dar pra ela. E ela não gosta muito da textura mole, justamente porque ela gosta de pegar tudo na mão. Tipo assim, purezinho, coisa... Todo mundo vai dar um purê pra uma criança, um purezinho de batata, um purezinho de cenoura. Ela detesta. Eu já nem faço mais em casa. Ela quer pegar, eu ponho a olha batata aqui. cozida na frente dela. E ela que Ela coma. traça todinha. Gente, comer, amassar, mas assim, é experiência neurosensorial. Gente, então é a criança incrível. tem que ter contato com o alimento, tem que sentir o incrível. cheiro, tem que sentir textura, tem que morder o crocante, né? Desenvolver audição, visão, Coordenação, socialização. né? Precisamos de refeições em família. Exatamente. A criança tem que Tempo de aprender. mesa, né? Tempo de Hoje em dia eu já refeição falo, em família. ela adora goiaba, por exemplo. Eu dou antes de cortar a goiaba, eu dou pra ela cheirar. Gente, ela ama, ela já fica doidinha. Sente o cheirinho da goiaba. Já pensou? Gente, aí tem gente que fala assim, nossa, mas introdução alimentar dá muito trabalho porque fica uma bagunça, né? Porque fica tudo Mas no precisa. chão. Fica. Eu Precisa. tenho a solução. Eu tenho a solução. Tem um cachorro em casa. Tenho o sol dos meus. Quando Maria Carolina tava na introdução alimentar, minha cachorra virou uma bola. Porque ela comia e jogava no chão, aí Tuti, né, minha cachorrinha, minha chihuahua, e comia tudo. Gente, a cachorra ficou imensa, porque ela só queria saber de comer as comidas de Maria Carolina. Maria Carolina, eu falei, gente, a solução, né, pro problema da introdução alimentar, que é a bagunça, Tem um tem um pet em casa. Rouba pra comer. comida, lá em casa Os as meus vizinhas cachorros chorando. Os meus cachorros já têm a sua humana preferida. É a Celina. É que dá comida pra ele. Lá em casa o E ela, recado. inclusive, aprendeu a dar, tá? O que é um problema, porque Às ela vezes- ama ver eles comendo. Às vezes os meninos chegavam lá em casa chorando. Mãe, o recado, comeu, roubou minha comida. É o cachorro. O recado. Chama recado. Muito bom. É o recadinho. É um recadinho. ainda. Recado. Ricardo. Recado de notícia. Recadinho. Entendi. Que belezinha. Ó, então, só mais assim, vou defender agora assim, gente. Mães e avós, tá? Mas ajudam muito, gente. Quando você tem uma rede de apoio, né, faz muita diferença ali na chegada do bebê. E assim, quando você tem alguém que você pode pra fazer a comidinha do bebê, pra poder organizar as coisinhas, Sim. assim. Sim. Então, né, tem mãe, tem vó, materna, paterna, tem amiga, tem tia, tem madrinha, tem marido, assim, que faz muita diferença. Faz Contar demais. com uma boa rede de apoio. É, rede que tá de ali apoio. realmente pra ajudar, É. né? Muito bem-vindo. E assim, e pras mães agora, né? Aceitem ajuda. Por que eu digo isso? Porque às vezes a mãe, ela quer dar conta de tudo, né? E gente... Né, você ter ajuda é importante. É, então, às você vezes, tem pra que você deixar tomar, ser você ajudada. tomar um banho em paz, você tomar um café da manhã tranquilo, né? Então, assim, nas pequenas coisas, você conseguir receber ajuda de pessoas que estão ali, que você confia, que você pode contar, é muito importante. É. A gente não vai dar conta de tudo sozinha. E não precisa dar, Não, né? na verdade, assim, Precisa. você pode até dar conta, mas você não precisa, né? Se você tem com quem contar, então conte, né? Aceite receber Tem que ajuda. ser leve, tem que ser prazeroso, Gente, ninguém né? tá A maternidade da capacidade de é nenhuma o instinto, mãe. é o instinto materno, que é de proteção, né? Então a gente tende a achar que a gente faz melhor do que todo mundo. Tá, a gente pode fazer melhor que todo mundo. Assim, para Pros nosso nossos filho, filhos. sim. Mas não precisa dar conta de tudo. A gente tem que deixar. E para criança é importante, gente. Conexão com os avós, conexão com o pai, conexão com uma madrinha. É muito gostoso, né? Assim, certeza. esse contato com família, com amigo. Isso é pra vida inteira, é muito gostoso. Eu recebi uma paciente aqui que ela estava na segunda gestação, né? Aí ela falou assim que o primeiro filho, ela fazia tudo.
ela botava pra dormir, ela que dava comida, ela que fazia tudo. E aí o pai começou a se retrair tanto, né? E não criar tanto vínculo com o bebê, porque ele não tinha oportunidade. Porque a mãe fazia assim, o meu jeito é o certo de fazer o bebê dormir, o meu jeito de dar comida, o meu jeito. Então o pai começou a ficar assim, retraído. A mãe não deu a oportunidade do pai tentar dele fazer. Ser pai. E tentar fazer do jeito dele, né? Que não existe certo e errado, é um jeitinho de cada um. E aí agora ela voltou pra mim. Aí o que foi que aconteceu, né? A criança hoje já tá maiorzinha, mas também não aceita ninguém, assim, tudo quer fazer com a mãe, né? Porque, enfim, sempre foi assim. Agora ela voltou grávida do segundo filho. Aí eu falei, e aí? Ela, não, agora ele vai fazer tudo. Aí o pai que se vire, coitado, agora, né? Vai fazer tudo. Agora ele vai ter que se virar, ela sentiu o peso, a sobrecarga depois, né? Realmente ter aquela necessidade, assim, do bebê. Precisa construir, né? E quando é o segundo, aparece muito no consultório que a mãe fala assim, eu vou assumir o bebê, você assume o mais velho. E aí, gente, as madrugadas com o bebê, de amamentação, de cuidado, também não é fácil. Então, a dica que eu sempre dou para quando vem a família já segunda, que tem outro filho, é compartilhe tudo com os dois. Não, assim, o mais velho não é do pai. E o mais novo, agora o bebê é seu. O mais velho vai pedir essa demanda da mãe também, né? Essa saudade, e construir rotinas que incluem os dois, que incluam os dois. Então, assim, se você vai fazer o mais velho dormir, comece a fazer o mais novo dormir, o bebê que tá chegando também, que seja dormir ali no colo ou amamente durante esse momento. Claro que são fases diferentes, mas se não fica assim, primeiro eu faço dormir o bebê, aí depois eu faço dormir o mais velho. Aí depois é que eu vou ter tempo para fazer alguma coisa. Ou seja, não vai. Não. A dinâmica familiar muda com a chegada de um novo filho. Muito. Então, você não vai, assim, adaptando e tipo, separando. Você inclui aquele bebê que tá chegando e muda a dinâmica como familiar. mais uma pessoa, né? Isso é importante. Que facilita e a vida. Esse negócio do pai que você tava falando, amiga, é uma coisa que a gente tem que pensar. Que a paternidade, ela vem diferente do que a maternidade, né? A maternidade, quando você sente o bebê mexer, você já é mãe para todo sempre, não há o que faça mudar isso. Você muda o seu corpo, tudo, né? Então, né? Você fica mais e palpável para a mulher. Ele não tem esse vínculo, ele não tem essa parte nem hormonal, né? Então, se você não deixar criar o vínculo, ele não vai existir. Porque o pai só vai ser pai depois que a criança nascer. E a gente já é mãe com ele dentro da nossa barriga. Que a gente já então a gente precisa realmente deixar que o pai seja pai, porque senão ele não vai conseguir ser. É verdade, né? É verdade. É uma coisa que ninguém para pensar, né? Que tô grávida, esse é o pai, mãe, às vezes até as mães às vezes cobram do pai, né? Assim, mas tem que entender que tem variação hormonal, tem mudança do corpo, que o pai não tá tendo essas mudanças hormonais e no corpo dele. Ainda, né? A relação ela é construída, ela precisa ser construída, esse contato. Exato. Pra gente não, pra gente é hormonal, é fisiológico. O bebê tá ali grudado em você, mesmo quando ele nasce. Ô, Carol, inclusive, eu vou aproveitar, quero que agora você olhe ali para aquela câmera e você dê um conselho. Hoje, você dê um conselho, assim, para quem acabou de ter um filho, né? Enfim, um primeiro filho, nessa dinâmica. Dá um conselho para os pais. Você fala pra dupla, pai e mãe. Isso. Pai e mãe. Isso. Pai e mãe. Tá. Primeira coisa, gente, escolher um profissional que você confie. Escolher um profissional que você confie, que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Perfeito. Então, isso é um ponto importante, né? E que faz toda a diferença. Faz muita diferença, né? A gente tem que olhar para o bebê da gente com um olhar atento, com carinho, com amor, porque eles precisam de muito pouco. A gente é que complica. A gente quer fazer 1000 enxovais, a gente quer comprar 1000 coisas, a gente quer organizar a casa inteira para a chegada deles. E, na verdade, eles precisam de pouco. Atenção, carinho, amor, afeto. Presença, né? Porque cada bebê é de um jeito. Tem bebê que é chorão, tem bebê que é dorminhoco, tem bebê que é mais tranquilo, tem bebê que é mais comilão, tem bebê... E quando você olha com atenção, você reconhece os sinaizinhos do seu bebê. Você sabe se ele tá com dor, você sabe se ele tá desconfortável, você sabe se ele tá com sono, você sabe se ele tá com fome. Então, eu acho que isso é o principal, né? Descomplicar a vida... Curtir, tem que ser leve. A maternidade e a paternidade tem que ser leve, tem que ser prazerosa, né? Aquela criança, ela chega para acrescentar a família.
Perfeito. E não para poder ser um peso, e não para poder ser uma obrigação, né? E entender também que cada criança é única, né? Cada bebê é único e também não vale a pena ficar comparando. Vejo, tem muitos grupos hoje, né? Aí, não, porque meu bebê faz isso. Meu bebê não faz isso. Aí vira aquela coisa. Deus, é o caos, meu né? bebê dorme. Não, meu bebê não dorme, meu bebê é isso. Então, assim... São variações, gente. Tem bebê que é mais dorminhoco, tem bebê que é menos, tem família que é mais agitada, tem família que é menos, tem bebê que é mais... Eu nunca esqueço da Má com a Celina, Dona Onça. Gente, ela chorava ela era muito. muito brava. Ela chorava. E eu dizia, mas o que essa menina tem? Ela tá alimentada, ela tá tudo. E ela chorava. Mas foi um Adaptação tempinho ao mundo. Foi, No começo ela tadinha. chorava. É sempre uma novidade para todo mundo, né? Pra mãe, pro pai e pro bebê coisa também. mais. Sim. Existe um tempo de adaptação àquela família, né? É. Então, como você falou, depois de um tempo, a mãe já entende o que aquele chorinho é, já Sim. entende que desconforto é aquele, mas no começo é tudo muito novo. E não você só só isso, vai às vezes criar- ela para de chorar, que foi o caso da Celina. Tipo assim, Ela virou uma entendeu, chave gente. e falou, não, Bebê tá passa bom, agora chorei tá, demais, agora o bebê, vamos esse é minha pra mãe, esse é meu plenitude, pai, esse é meu irmão, tá bom. Agora eu já O bebê entendi. passa 9 meses no forninho. De repente, ele nasce. A gente quer que ele entenda que ele nasceu no primeiro dia. Né? O primeiro mês é mais desafiador, o segundo vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Então, tem que dar tempo e tem que ter atenção. Então, assim, curtir, descomplicar, para que seja leve, para que seja tranquilo, para que você curta, né? Eu acho que isso é o mais importante. Hoje em dia, a gente já tem tanta responsabilidade, tanta cobrança. Se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, para a nossa maternidade ali dos filhos, fica pesado. Nossa né? Senhora. Tentar levar tudo Fica com pesado. tranquilidade, né? É. E entender assim que vão ter dias difíceis, vão. Muito. Vão ter dias desafiadores? Também vão, né? É. E principalmente para as mães ali no puerpério, você acorda, você vê o sol nascendo, você vê o sol se pondo, você tá lá às vezes com a mesma roupa, com a mesma, né? Nem Começa a conseguiu bater tomar um banho desespero direito, assim. né? Então assim, eu acredito muito que é a gente viver o extraordinário no ordinário, né? É, e uma vez ordinárias eu do li dia uma a coisa dia. que eu acho que define muito a maternidade, principalmente no começo. Que é assim, não adianta você romantizar, achar que, um bebê em casa, ai, que coisa linda. Não, é super difícil. E assim, ó. É difícil maternidade é assim. É difícil. E aí acontece alguma coisa que é Extraordinária. lindo. E você fala, meu Deus, eu nasci pra ser mãe. E aí depois é difícil. Porque é isso, né? Aí, Tipo, é. você Que a gente- encontrar o extraordinário no E meio de lembrar coisas assim, mas, banais. gente, de verdade, né? Do propósito que existe ali, né? Porque eu sempre falo para as minhas pacientes na alta hospitalar, eu falo assim, olha, vai ter um dia que você vai olhar assim e vai falar, Meu Deus. o que é que eu fiz da minha vida, que eu fui né? fazer? O que é que eu fiz da minha vida? Por quê? Porque o mundo tá lá fora, as pessoas estão vivendo, Vivendo. trabalhando, fazendo as coisas. E hoje temos mulheres, né, que têm independência, autonomia, enfim. E aí você se vê com um serzinho, assim, altamente dependente de você. E você não consegue fazer mais nada, senão cuidar daquela criança. E você olha assim e fala, meu Deus, né, o que é que eu tô falando? O que é que eu fiz da minha vida? Aí eu já me adianto, eu falo, isso Vai vai passar por isso. A gente- não se culpe. Por quê? Porque é normal, né? Só que a gente não pode deixar que esses sentimentos, esses pensamentos invadam a gente. E realmente é o que a gente tava conversando aqui. É conseguir enxergar a beleza, né? Mesmo nas dificuldades. Porque, gente, a criança vai ser um bebezinho, recém-nascido, assim, por tão pouco tempo, né? Passa muito Então, assim, rápido, passa gente. muito rápido. Passa muito rápido. Então, realmente, é aproveitar o processo, né? E curtir E depois, a jornada. e depois você vai ficar se sentindo mal, assim, poxa, eu não tenho uma foto dessa época, poxa, eu já, tipo, não lembro dessa fase, eu tava trabalhando muito. Exatamente. Ô, Né? Carol, normalmente é o pediatra que diagnostica, assim, por exemplo, uma depressão pós-parto? Não, às vezes a gente vê sinais já, mas, tipo assim, quando não tem um bom vínculo, né, do bebê com a mãe, quando essa mãe tá um pouco, não tá dentro do esperado ali, né? Aí a gente começa a pegar coisa, já alerta familiar. Já peguei várias vezes e mandei mensagem pro obstetra, precisa ser visto, tipo, urgente. Não tá bem. A conexão mãe e bebê não tá boa, o binômio. Na sala de parto, quando faz, e se a gente percebe qualquer dificuldade ali do pré-natal, qualquer chorinho a mais, às vezes a gente já sinaliza, inclusive, a psicóloga na maternidade para abordar. Perfeito. Porque a chance de ter, esse já é um momento de fragilidade. Então, se tem exatamente qualquer por isso que eu coisinha, falei. Muita alteração hormonal também. É. O corpo, ele já Coisas, fica a gente tem que propício estar a sempre com o olhar, com o ouvido bem atento.
até para você não cobrar e essa família não ter, assim, não ter uma boa relação de te contar as coisas, né? Sim. As pessoas já vêm assim, eu vou te contar logo, que você vai me dar uma bronca. Gente, eu não vou dar bronca. A decisão, a decisão é do pai e da mãe, assim, as coisas, sabe? De amamentação, oriento, né? da chupeta. A função Eu não tô ali pra ficar dando bronca, puxando a orelha de pai e de mãe, não. Mas, assim, é importante que conte pra que a gente consiga orientar. Né? Então, assim, depressão pós-parto, já tive pacientinho, já precisei entrar em contato. Às vezes tem que mexer aí nas medicações, né? Isso. Que são compatíveis. Mas, assim, uma rede de apoio, né? Um profissional ali acompanhando. Às vezes Entender que é um processo, né? A gente tem o baby blues também, né? Que é algo natural, né? Que é aquela tristeza. Vontade de chorar, dá vontade de chorar mesmo. Sem motivo. Às vezes você acorda chorando, você nem sabe por quê. Né? Você nem sabe por quê. Às vezes é o cansaço mesmo. E que é natural, e que não é por causa disso que tá tendo algum problema, né? Mas existe essa linha. Até um certo momento, a gente tem que olhar com mais cuidado. E eu até falo, ó, pode ver, vai acontecer, né? Deu 7 dias pós-parto, vai chegar assim, fim da tarde, né? Sol se pondo, gente, baby blues é assim, tá? É no sol se pondo ali, finalzinho da tarde, aí começa a dar uma tristeza, uma vontade de chorar. E é a hora que o bebê chora, sabe, tá? Pronto, é a hora da bruxa. É a hora da bruxa dos bebês. O que acontece aí com esse pôr do sol? E aí acontece porque realmente o baby Mas blues, isso ele acontece por uma queda hormonal muito grande. Imagina você, gestação, partos Muita o útero desse tamanho, de repente o útero desse acaba tudo. Queda hormonal muito grande e a paciente ela fica suscetível a ter um quadro assim. Mas ok, por quê? Porque o bebê quer mamar, você vai dar o peito. O bebê quer trocar fralda, você vai trocar fralda. Mesmo você lá, triste, chorando. E a fadiga do dia. Então, esse final de dia também é a fadiga, né? é o cansaço do dia. A própria criança Nessa tem hora, isso, né? você pode ter até uma redução da produção de leite. Porque a mãe ficou envolvida no cuidado o dia inteiro ali. Chega no final do dia, você tá cansada. Então, às vezes, você tá mais sem paciência, o bebê chora mais, às vezes é o horáriozinho da cólica, o final do dia. Sim. Então, o estresse é maior na família. Às vezes chega lá a família desesperada, o bebê chorando, aí chega, eu pego, doutora, como assim? Eu falei, gente, é uma pessoa de fora, que não tá cansada, né? Que chega e organiza ali. Que assim, tá lá a mãe. A própria respiração. Tá lá a mãe. O bebê chorando. E a mãe assim, estressada. Sério, dá pra alguém pegar no colo? Porque a outra pessoa vai estar mais tranquila. Isso é muito importante. Porque se o bebê percebe que a gente tá nervosa, estressada, né, tá estressada, ele acaba sentindo Ele isso também. sente, gente. Se a família é uma família agitada, o bebê é um bebê que muitas vezes é agitado. Se a família é uma família mais tranquila, o bebê tende a ser mais tranquilo. Né? A criança, ela aprende, né, a energia e a dinâmica, a rotina da casa. Se é uma casa agitada, o povo gritando, a luz acesa, como é que o bebê vai dormir? Exatamente. Como é que você dorme no meio de uma festa, gritando? Então, tem que ter rotina, Ou seja, tem que organizar. Terceiros filhos, quartos filhos. Coitado dessas crianças. O primeiro precisa receber indenização. Não, o primeiro tem que novo, né? o primeiro tem que receber indenização porque a gente erra muito com o primeiro. Porque coitado, a gente ele faz é o cobaiazinho. Ele é o cobaia, a gente tem que pagar a indenização pro primeiro. E aí os coitados dos próximos, eles vão tendo é o que deu, né? Na sua São sobreviventes, Teve um meme no Instagram que rolou esses tempos atrás aí de uma criança com uma carinha assim, tão feliz na maternidade. E aí tava escrito embaixo assim, que coitado, não sabe que ele é o terceiro filho ainda. E que o som que ele vai escutar não é esse. Mas gente. né, gente? Inclusive pra mãe, a hora da mãe descansar é na maternidade. É na maternidade. Que a hora que chegar em casa, então vai acabou. ficar mais um dia. Tá ótimo, vamos ficar mais um dia aqui. Coisa boa, vamos Eu não ficar. quero, dá pra você me dar. Não dá pra você me dar uma testadinha uns dias pra ficar aqui no hospital? Ai, gente. Até a pojadura, pelo menos. Oh, meu Deus, terrível, hein? Ou fazinha difícil. Ou fase difícil. Aliás, Gente, a eu vou amamentação falar, como um todo. É difícil, mas tudo é muito bom, É difícil, mas a gente tá aqui rindo. Exatamente. Sobrevivendo. Cheio de criança em casa. Sobrevivendo.
muito gostoso. Meu meninas. amor, muito obrigada pela gente sua amou presença. o papo. Eu acho que foi um bate-papo bem legal, né? Foi Onde a gente demais. trouxe aqui informações interessantes e muita risada, né? Foi muita risada hoje. Muita. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. E é isso. Oh, meninas, Até o próximo episódio. eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui. Foi Oh, muito meu gostoso. Que Muito bom. mesmo. E eu admiro muito o trabalho de vocês, E né? a Eu gente adoro o as seu. nossas parcerias. É isso aí. Até o próximo parto. Até o próximo parto. E é isso. Um Tchau, beijo. tchau.